Bem-vindo! Neste terceiro tutorial de dicas práticas do Excel, vamos entender duas funções importantes também para a área produtiva, a função conte.se e a função soma-se. Ambas as funções, podem reparar, terminam com a nomenclatura se. Isso quer dizer que essas funções vão buscar através de critérios os resultados para as suas respostas. Vamos então aprender a utilizar essas duas funções com o uso de uma planilha aqui, onde eu tenho informações fictícias de uma empresa chamada Alfa, tem o nome de vendedores fictícios e tenho valores de pedidos diários fictícios. Podemos ver aqui nessa grande planilha que tem aqui na esquerda, as vendas diárias de cada vendedor, né? Então ele tem aqui um pedido, o vendedor Paulo tem um pedido, feito através de um produto da área do setor de mídia, no valor de 112. E assim eu tenho diversidades de pedidos aqui feitos pelos vendedores, que estão trabalhando para a empresa Alfa, feitos durante cada dia. Essa é uma planilha pequena, visualmente ela pode ser até pegado os valores de forma bem simplificada. Mas se fosse uma diversidade de pedidos, chegasse a numeração acima de 1.000, 2.000, 3.000, nós teríamos dificuldade de fazer esse controle. Bem, eu tenho aqui duas planilhas na lateral direita, a primeira na parte de cima, onde eu quero buscar informações pertinentes ao total de vendas de cada vendedor, ok? E ao total de resumos por segmento, total de vendas por cada segmento. A primeira coluna me pede o total de pedidos que o vendedor Paulo fez e a segunda me pede o total que ele vendeu no período. Na segunda planilha eu tenho a solicitação do total de pedidos por cada segmento e o total de vendas no período de cada segmento. Para eu buscar as informações utilizando a função conte-se, que vai contar tanto o total de pedidos por vendedor como o total de pedidos por segmento, eu venho inicialmente na primeira planilha para obter os resultados conte-se do total de vendas por pedido, e aqui onde está o nome Paulo, eu vou digitar a minha primeira fórmula. Uso sempre o igual para abrir a informação de cálculos, fórmulas, né, e funções. Vou digitar o nome da função conte.se, conte.se, e aqui eu tenho a definição da função de forma rápida, né? Calculo o número de células não vazias e um intervalo que corresponde a uma determinada condição. No momento que eu abro o parêntese, o que é que aparece? Os critérios de estruturas, né, de como eu devo proceder para digitar minha função. Em negrito, inicialmente, a função me pede: Luciano, onde é que eu quero buscar informação para o uso dessa função? Ou seja, busque o intervalo que você deseja pesquisar. Então, eu quero saber o quê? O total de pedidos que o Paulo fez. Para eu saber o total de pedidos que o Paulo fez, eu tenho que ver aqui quantas vezes o Paulo apareceu nessa coluna, que aqui vai me dizer o total de pedidos. Então, eu vou segurar com o botão esquerdo, aqui em cima, vou arrastar até o final da minha planilha. Então, aqui o computador estabeleceu nesse primeiro informativo de intervalo que ele vai buscar, daqui até aqui embaixo, a informação das células que correspondem C5 até a célula C36. Quando eu clicar ponto e vírgula, já dei a informação de intervalo que a função queria, já está satisfeita. Ela quer agora que eu passe qual é o critério que eu quero buscar nesse intervalo que eu digitei anteriormente. Então, o que é que eu quero buscar? Eu quero buscar quem? Eu quero buscar Paulo, quantas vezes ele apareceu aqui nessa coluna. Então, eu posso aqui digitar em texto, abrindo aspas, a palavra Paulo, fechando aspas, e aí fecho a minha planilha. Ou posso buscar o intervalo onde está a palavra Paulo. Exemplo, eu tenho a palavra Paulo aqui, ó, na interseção entre a coluna I e a linha 6, que é I6. Então, se eu clicar aqui, o computador já me coloca o critério que está satisfazendo essa condição aqui. Então, fecho, ó. O computador foi, buscou nesse intervalo daqui em cima, essa opção que está aqui na I6. Quem é que está na I6? Paulo. Quantas vezes Paulo apareceu aqui nessa área? Já me colocou aqui 6. Tá certo? Quando eu
puxar minha célula para baixo, eu repito a função, tá certo? Mas olha o que é que acontece. Na primeira linha eu coloquei a função I6. Na segunda ele vai buscar a função I7. Quem é a função I7? Ele vai procurar a informação de Marcela. Na outra ele vai procurar a função I8. Quem é I8? A função de Júnior. Ok? Na célula 4 ele vai procurar o quê? O critério de I9. Quem é o critério de I9? Flávio. Se eu tivesse colocado texto, eu teria que depois manualmente digitar cada nome individualmente. E aí seria mais trabalhoso. E eu utilizando o critério de utilizar uma referência de célula, no momento que eu arrasto, ele vai automaticamente aumentando a referência e buscando nas linhas, ou seja, nas células seguintes, a informação correspondente. Tá, mas aqui, quando eu fiz isso, é bom porque ele estabelece o critério, né, de ir buscando na I6, I7, I8, I9, I10 e 11, né, as respostas referentes a critério que eu quero. Mas olha o que é que acontece. Na primeira que eu digitei, eu mandei o computador buscar o intervalo aonde? De C5 até C36. Quando eu clicar na segunda, o computador ele já vai buscar de C36 a C37. Quando eu buscar na terceira opção, ele já vai buscar de C37 a C38. O que é que isso quer dizer? Na primeira condição, o computador busca a informação daqui a aqui. Na segunda linha, o computador já busca daqui até aqui, abaixo de Flávia. Na terceira, ele já vai buscar a partir do terceiro até aqui embaixo. Então isso, evidentemente, se eu for fazer uma pesquisa de áreas, eu vou ter erros nos meus resultados aqui, quando eu tenho uma extensa informação aqui de pedido de cada vendedor. Então, para evitar que isso aconteça, eu travo na primeira célula onde eu digitei a célula inicial, a condição do intervalo. Como é que eu travo? Eu utilizo o cifrão para poder fazer o bloqueio da pesquisa do intervalo através da célula C5 a C36. Quando eu dou Enter, o computador, no momento que eu esticar até aqui embaixo, ele vai sempre manter e não vai alterar. Ele vai sempre pesquisar em C35, C36, C35, C36, C35, C36. Então ele não aumentou aqueles valores do intervalo. Então aqui eu vou ter os meus resultados corretos. Então o cifrão antes da célula inicial até a célula final do intervalo me permitem manter sempre a pesquisa nessa área selecionada. Se eu não fizer isso, eu vou ter erros no meu resultado. Eu busquei aqui o total de pedidos, eu aqui já tenho de forma prática a informação de pedidos que cada um vendedor realizou nesse período daqui até cá embaixo. O que eu quero aqui na planilha de baixo agora é o total de pedidos, não mais por vendedor, mas por segmentos. Então eu vou usar igual, conte.se, vou abrir os parênteses, tá? Vem aqui para entrar, qual é o intervalo? Só que agora estou buscando o quê? Segmento. Onde é que eu vou achar os segmentos? Aqui nessa coluna. Então eu venho daqui até aqui embaixo. Já que eu tenho D5 até D36 aqui informado automaticamente, no momento que eu estendi essa seleção de área aqui de células, eu agora, para não perder tempo, eu vou colocar logo o cifrão, tá? Cifrão D5 e cifrão D36. Eu tenho que botar tanto na letra como no número, hein, pessoal? E aqui eu venho, dou ponto e vírgula para estabelecer qual critério eu quero. Aqui eu já tenho um intervalo. Aqui automaticamente veio a solicitação do critério. Eu quero saber o quê? O segmento que aparece aqui aonde? Em I, que é a linha aqui 17. A linha 17 é mídias. Eu posso aqui escrever mídias, se eu quiser, mídias. Fechar parênteses, dar o Enter aqui, eu já fecho minha função. Mas se eu fizer isso, no momento que eu estender a minha função para baixo, eu vou ter que toda vez mudar cada nome. Eu devo ter que botar notebooks embaixo, acessórios. Então, para evitar isso, eu só utilizo a célula critério que está aqui, que é o I17. Eu não estou enxergando ele aqui agora. I17, ele vai buscar o quê? O critério através dessa célula aqui. Quem é que está aqui nessa célula? Mídias.
Então ele faz a pesquisa. Então, quando eu estender aqui, eu posso tanto puxar, como posso dar 2 cliques aqui com o botão esquerdo, ele já se estende automaticamente. Eu já tenho aqui o total de pedidos de mídias, de notebooks, de acessórios, de eletros. Está errado eletros, porque repare, eletros aqui na minha planilha eu escrevi sem o S. Ele aparece como o eletros aqui com S. Então, para eu modificar esta informação, eu tenho que alterar aqui nesta planilha, ó, tirar o S para eu poder o computador contar corretamente. Aqui ele já me dá todos os pedidos de cada segmento. Bem, vamos aprender agora a somar os pedidos. Então eu venho aqui agora, os pedidos feitos pelo vendedor Paulo. Dou igual, soma-se, aqui eu não vou ter soma.se não, é soma-se tudo junto, ok? Abro parênteses, repare que eu já tenho aqui a definição do que a função me faz, adiciono as células especificadas com um determinado critério ou condição. Vou abrir o parênteses, ela me pede o quê? O intervalo. Eu vou buscar o quê? Quero saber o total vendido por quem? Por Paulo. Onde é que está? Aqui. Nesse período, quantas vezes o Paulo apareceu? Esse é o intervalo que eu quero saber. Vou dar o ponto e vírgula, vou travar, para não ter aquele erro, utilizando o cifrão. Ó. Cifrão, porque eu estou buscando através de um intervalo. Cifrão, cifrão. Beleza, vou dar agora o ponto e vírgula, e repare que ele me pede agora critérios. Então, através dessa pesquisa, eu quero saber as vendas de quem? De Paulo. Então, eu posso vir aqui, digitar aqui nessa planilha, que é aí 6 o nome, ó, Paulo que já tem, ele já me põe quem? Paulo. Vou dar o ponto e vírgula, agora ele me pede para eu buscar o que é que eu quero somar nesse intervalo que eu solicitei aqui inicialmente. Eu quero somar tudo que está aqui. Ou seja, eu quero saber quantos pedidos o Paulo fez, qual é o valor total dessa soma, né? Então, quando eu der aqui, ó, eu mandei a função procurar nesse intervalo o valor total de vendas de Paulo. Então, da mesma forma, é 5 até 36. Então, eu vou também travar, ó, porque se eu não fizer isso, eu vou ter erros. Travo aqui com dólar, dólar 5, dólar dólar 36. Pronto. Aqui eu já tenho o valor total de que Paulo fez deste período daqui até aqui, somando tudo que está nesta casa. Então, quando eu der 2 cliques, eu jogo as funções para baixo. Então, eu tenho aqui o total de pedidos que Paulo fez, o total que ele vendeu no período. Tem um total de pedidos que Marcela fez, o total que ela vendeu e assim por diante. Na célula de baixo, quanto cada setor vendeu diante desses 9 pedidos. Então, eu venho aqui igual, soma-se, porque eu estou somando valores. Abro parênteses, qual é o intervalo que eu quero? Quero saber o que agora? Vou fazer a pesquisa de onde? De quê? Do segmento, que é isso que está aqui. Onde é que ele está? Aqui. Então, ele vai buscar, através desse intervalo, de 5 até 36, a informação. Vou travar com o cifrão D. Cifrão 5, cifrão D36. Dou ponto e vírgula, já satisfeito com a informação intervalo, ele me pede agora os critérios. Eu quero procurar o quê? A informação o quê? Mídia. Posso digitar aspas mídias ou posso escolher a célula. Clico aqui sobre a mesma, o computador já põe para mim aqui, ó, I17. É mais prático que quando eu estender para baixo eu não vou ter que adicionar toda vez o nome, né, do segmento que se refere. Vou dar o ponto e vírgula aqui. E agora ele quer que eu saiba o quê? O intervalo de soma. Então eu quero saber daqui até aqui quantas vezes a mídia vendeu e quanto que vendeu. Aí eu venho aqui, ó, puxo daqui do início até o fim da minha planilha. Esse é o intervalo de soma. Para não dar erro, eu tenho que travar utilizando o cifrão cifrão 5, cifrão cifrão 36. Ou seja, o computador vai procurar sempre nesse intervalo aqui. Então, quando eu der o Enter, ele já me colocou aqui quantas
pedidos a mídia fez e qual o valor total de mídias. Vou estender clicando 2 vezes para baixo. Repare que aqui eu não tenho a formatação de valor que eu tive aqui no de baixo. Então eu posso aqui simplesmente segurar, estender até embaixo, selecionando essas células, e aqui em cima, na aba página inicial, onde tem aqui a opção de formatação de números, eu clico aqui onde tem esse dinheirinho com as moedas, ele me formata automaticamente por valores em reais. Então tá aí, pessoal. As funções práticas, soma-se, que me permite somar os valores através de um intervalo, e a função conde-se, que me permite somar, né, a quantidade de pedidos ou determinadas finalidades aí de acordo com as suas necessidades.